Olá pessoal, tudo bem? Ao todo são 7 países na África que vivenciam golpes de Estado em pouco tempo. É o caso do Níger, do Mali, do Burkina Faso e territórios esses que tinham uma forte influência e presença da França, inclusive. Além da Guiné e também do Sudão, e hoje é o Gabão que encontra-se no meio de um furacão que é uma reviravolta política com a destituição do poder do governo através de um golpe de Estado. No vídeo de hoje nós vamos tentar compreender a importância geopolítica desses territórios para a França e, em especial, falaremos do Gabão e da crise que está ocorrendo neste país. Mas antes, aqueles recados importantes dos vídeos do YouTube. Deixe o like, se inscreva no canal, acione as notificações e, claro, muito importante, divulgue às pessoas que querem conhecer e entender de geopolítica o nosso conteúdo. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar a respeito do Gabão, país na região da África Ocidental, uma ex-colônia francesa que está passando por um golpe de Estado, conforme nós amanhecemos no dia de hoje com estas notícias nos chegando a todo o momento. Observando aí, então, uma contextualização do território do Gabão, antes de falarmos exatamente sobre a importância estratégica da localização geográfica desse país. Nós temos aí um cidadão segurando a bandeira do território do Gabão. Vocês visualizam, essa bandeira tem as cores verde, amarela e azul listradas. No fundo, nós visualizamos policiais ou homens de forças armadas militares, né? E os homens, por sua vez, estão buscando conter um protesto, mesmo porque recentemente nós tivemos eleições no Gabão e nós tivemos ali uma onda crescente de manifestações após o resultado eleitoral que deu a vitória ao governante Ali Bongo. Então, o país já tem vivido contextos de protestos, manifestações e hoje talvez nós teremos uma ascensão ao poder por parte de uma junta militar a fim de conter os ânimos de protestos que estão ocorrendo no país. Ou seja, há uma forte instabilidade política no país que não começou hoje. Vamos tentar compreender então aqui um pouco a respeito da importância geopolítica do Gabão, mas claro, falaremos aqui sobre a posição geográfica, o avatar do país, que é uma característica nossa, além do mundo no mapa, não é? Que é observarmos o país, a região em crise a partir da cartografia dos mapas, enfim, e falaremos sobre o que está acontecendo de maneira contextualizada conforme já iniciamos no nosso vídeo. Mas antes, um outro recado que eu me lembrei agora, você não pode perder o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Ali você tem uma série de sugestões de estudos de geopolítica para que você entenda os conflitos geopolíticos do Oriente Médio, as questões envolvendo a política energética, a Rússia e assim por diante. Dê uma olhada. Muito bem, voltando aí então ao nosso grandioso país na África, o Gabão. A sua localização geográfica, conforme visualizamos, é justamente na chamada África Ocidental. Então é no território centro-africano, mas na porção ocidental. Portanto, é um país banhado aqui pelo Oceano Atlântico. Temos um país banhado pelo Oceano Atlântico. E este país faz fronteira com 3 outros países apenas. É o caso da República do Congo, que fica ao sul. Então, o Congo é esse território que fica na porção ao sul, bem como também na porção leste. Faz fronteira com um pequeno paizinho aqui na região norte, é o caso da Guiné Equatorial, bem como também na porção mais ao norte, um país maior, o Camarões. Então, o Gabão se localiza nesta região geográfica. No caso, na região central africana, na fronteira com Camarões, com a Guiné Equatorial e também com a República do Congo, não é assim chamada República Democrática do Congo, e é banhada pelo Oceano Atlântico. É um país de extensão territorial até que pequena e tem uma população estimada ali em 2,2 milhões de habitantes. O número de 2018, muito provavelmente a população deve ter chegado ali a 2,4 milhão de seres humanos. A capital do país é Libreville, né? Lembrando que é uma ex-colônia francesa e, portanto, o idioma que se fala neste território é também o francês. Okay? O idioma oficial é o francês.
Pelo fato de ser uma ex-colônia da França, nós temos que a França exerce uma influência muito grande nesta região, neste país, até porque existe uma parte considerável da África que é compreendida como África francófica, né? Que se refere a uma série de países que são ex-colônias francesas, inclusive nos quais hoje, nesses países, a França exerce uma certa influência, um poder cultural muito grande e tem muitas relações econômicas nesses territórios, inclusive. Mesmo no próprio Gabão, a França tem empresas que atuam no setor da mineração nesse país, ok? Então, olhando aí os nossos slides, observando aqui, então, o continente africano, para que nós percebamos as regiões de colônias francesas. No caso, ex-colônias francesas, em toda esta coloração azul, vocês visualizam territórios onde nós tínhamos colônias da França. As colônias francesas no território africano se deram a partir da chamada Partilha da África, no contexto geopolítico do imperialismo, ali no final do século XIX, tudo bem? E esses territórios ficaram sob administração francesa, no caso, e de outros países europeus também, em boa parte do século XX, e foram se transformando em países independentes apenas na década de 60, 70, certo? É o caso, inclusive, desse país que estamos falando hoje, que é justamente aqui no sul, o território do Gabão. Nós vemos, portanto, inclusive, que os territórios da Guiné, certo? Ou mesmo de Burkina Faso, do Mali e também do Níger, que são países onde nós tivemos a derrubada do governo recentemente, são ex-colônias francesas. Então, em todo o território da África Ocidental, basicamente na porção nordeste, bem como agora o Gabão na porção central, são territórios que eram ex-colônias francesas e, consequentemente, tem também uma grande e importante relação geopolítica com a França, relação econômica, indústrias francesas atuando nesses territórios, nos setores especialmente da exploração mineralógica, enfim. E o que se está debatendo hoje é que é mais um país na África que tem um golpe de Estado. Inclusive, muitos falaram que no Níger não houve um golpe de Estado, mas uma revolução anti-influência francesa, né? Mas voltando ao Gabão, estão falando, no caso, que estamos diante de mais um país de influência francesa que passa por uma espécie de golpe de Estado, né? Alguns vão chamar de revolução, dependendo do modo como a relação do Gabão se der com a França, né? Assim como fizeram com o Níger recentemente, justamente dizendo que há um distanciamento da exploração francesa, da influência francesa nesses territórios e, portanto, uma independência tal. É uma interpretação, né? Mas o que ocorre agora nós não sabemos exatamente. Nós sabemos que o país vive uma enorme instabilidade política e não é de hoje, né? Tudo bem? Então, isso que nós sabemos por enquanto. Voltando aqui ao mapa. Conforme nós dizíamos, Níger, Mali, Burkina Faso, Guiné e agora o Gabão são 5 os países, portanto, que são ex-colônias francesas com enorme instabilidade política, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, outros 2 países que tiveram golpes de Estado recentemente, é o caso do Sudão. No caso, o Sudão é uma ex-colônia britânica, não é? O Sudão se localiza nessa porção em cor vermelha, aqui, ó. Nesta região seria o território do Sudão, que é uma ex-colônia inglesa e não francesa. Tudo bom? Então são várias as regiões no continente africano de reviravolta geopolítica, conforme estamos aqui comentando. Aqui o destaque, não é, do Níger, Burkina Faso, Mali e também Guiné e agora o território do Sudão, destacando mais uma vez mais adiante. Vamos contextualizar o que acontece no Gabão. É um país que tem independência da França lá no ano de 1960, conforme nós já mencionamos. A gente tem que este país vai ter, depois do seu processo de independência, uma dificuldade política de estabelecer qual que é o rumo de fato que o país deve tomar, qual que é o melhor caminho administrativo, político e assim por diante. Então você tem instabilidade, mas assim como ocorre em vários outros países africanos, o grupo que chega ao poder vai governar de maneira bastante firme, ditatorial até, na maior parte dos casos, né? Então você tem governos de mão de ferro que não permitem oposição e se perpetuam no poder ao longo de décadas. É o caso, inclusive, do
Gabão. Nós temos a ascensão de Omar Bongo, eu não sei a pronúncia correta do nome do ex-presidente, ex-governante do Gabão, certo? O governo deste ex-presidente vai se dar de 1967 até o ano de 2009, quando ele morre. Então, quando morre o governo Omar Bongo, nós teremos eleições no Gabão e estas eleições acabam elegendo o Ali Bongo. Quando o Ali é eleito no ano de 2009, nós tivemos muitas manifestações, conflitos, quebra-quebra e muitos discutindo ali que o resultado eleitoral não foi justo. Entretanto, o governo acabou colocando as instituições militares na rua e conteve os eventuais protestos e contestações ali do processo eleitoral. Mesmo porque a família já estava no poder há alguns anos, há 42 anos pelo menos. Decorrente a isso, nós teremos eleições novamente no ano de 2016. Nas próximas eleições, no ano de 2016, nós teremos novamente protestos, pessoas na rua, prisões em quantidades consideráveis, não é? E uma instabilidade que voltou logo à estabilização política com a mão de ferro do Ali Bongo. Aqui nós temos uma fotografia do ex-presidente que governa de 67 a 2009, conforme nós podemos observar. Na próxima foto, o próprio atual ex-presidente do Gabão, que foi deposto no dia de hoje, não é? 30 de agosto de 2023. E o contexto é bastante parecido em termos eleitorais. Por quê? Nós temos eleições agora em agosto de 2023, tem poucos dias que houve eleições e há um aumento crescente, há um aumento significativo de violência, né, no país, porque essas eleições reelegeram oficialmente Ali Bongo para o seu terceiro mandato. Entretanto, a instabilidade cresce, então tem sido uma constante no território do Gabão, manifestações, protestos pós-resultado oficial eleitoral, mesmo porque a mesma família permanece no poder e os seus grupos políticos administrativos, e isso gera alguma insatisfação. Essas violências e tensões vão ser suprimidas em boa parte por parte do Estado, digamos assim, das forças militares, eventualmente das polícias. Nós temos prisões em quantidades consideráveis, não é? E aí, conforme eu havia mencionado com vocês, no ano de 2009 e no ano de 2016 nós tivemos coisas parecidas, né? Com, inclusive, nesses anos passados, prisões e, infelizmente, até a presença de mortes. Por enquanto não foi relatado ainda, espero que não também, algum incidente dessa natureza mais triste no território do Gabão. Perfeito? Bom, temos então esse contexto de resultado eleitoral que levou ao poder mais uma vez o Ali Bongo, mas com contestações, protestos, violência, e o general Bruce Oleg é o responsável pela destituição do poder que acontece no dia de hoje. Nós temos aí uma fotografia que nos traz justamente que é o chefe da junta militar que vai declarar a destituição do governo. Agora, temos um golpe de Estado, a destituição de um governo que teria sido eleito, ainda que haja todos os problemas, que nós temos todos os problemas em relação às eleições no Gabão, houve um processo eleitoral, mas contestado enquanto fraudulento, e o resultado disso é esse golpe de Estado. A grande pergunta que nós nos fazemos agora: qual será o próximo passo? Como que a França reagirá? Ao que parece, houve cercamento ali por parte dos manifestantes que derrubaram o governo, dos golpistas, não é? Em relação à embaixada francesa, nós assistimos algo semelhante acontecendo no Níger, onde os militares associados à derrubada do governo cercaram a embaixada, fazendo protestos contra os franceses naquele país. Esse é um primeiro ponto importante. A reação da França será qual diante do crescimento de movimentos contrários à presença francesa na África? Será que a França vai fornecer armamentos para grupos pró-França dentro do Gabão ou mesmo no Níger daqui a um tempo? Por enquanto não sabemos, apesar do Macron já ter sinalizado em alguma medida que, caso necessário, mandaria recursos militares para defender os interesses dos cidadãos franceses e, claro, daqueles que apoiam a França em território africano. Por enquanto, algo muito tímido, algo nada concreto, em especial hoje, né? Isso circula hoje enquanto informação oriunda de
Paris. Agora, as reações outras são muito diversas. Existem alguns que vão discutir que o golpe empreendido no Gabão hoje, que se dá por dentro do governo, um general muito próximo ao governo, né, teria o apoio dos Estados Unidos para assegurar o interesse ocidental naquele país, para que não seja mais um país que caia nas garras de grupos anti-ocidentais, como aconteceu no Níger, no Mali, no Burkina Faso, especialmente, e também na Guiné. Pessoal, deu para entender que o assunto é muito complexo, é muito amplo. Fizemos aqui uma contextualização do que está acontecendo e buscamos compreender algumas linhas de interpretação e raciocínio, não é, a respeito do Gabão. Espero que nós tenhamos compreendido. Obrigado por ter chegado até aqui e eu vou reiterar. Baixe o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo. E você que quer aprender geopolítica de maneira bastante específica, ter um grupo para discutir em alto nível os assuntos da geopolítica, conheça o nosso curso. Venha para o Território Geopolítico, onde todos os dias, no grupo do WhatsApp, nós falamos a respeito dos principais assuntos de geopolítica. E além disso, nós temos aulas gravadas, encontros semanais com aulas ao vivo e o melhor possível da discussão da geopolítica direto para você. O link do nosso curso está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.